Passaremos, então, para a leitura da denúncia. Excelência, eu vejo que Vossa Excelência está muito cansado, o vereador aqui também, já leu muito. Gostaria de pedir a Vossa Excelência que me autorizasse a ler ali da tribuna para facilitar para o público ouvir, e eu descanso na garganta, Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Montes. Além do senhor Queiroz, é um empresário falido. Para que possa entendê-la em sua plenitude, é preciso entender como o empresário operava. Em 1983, Haroldo Queiroz criou a construtora Indester. Seus centros alvos foram no governo Milton Cardoso, de 1987 a 1991, seu padrinho político e empresarial. Nesta ocasião, a fim de facilitar a participação em licitações do governo do Estado, Haroldo criou uma segunda empresa, a Executa. Ela tinha o mesmo objeto social, funcionava no mesmo endereço e participava dos mesmos negócios. O término do governo Milton Cardoso, em dezembro de 1991, levou as duas empresas à bancarrota. De lá para cá, embora Haroldo Queiroz ainda se titule empresário, ele de empresário nada tem. Ele e suas empresas responderam ou respondem a 53 ações só na comarca de Montes Baixos. São execuções fiscais, execuções de título extrajudicial, despejo, falência, insolvência civil, cobrança de cheque sem fundo. Há também ações em outras cidades. Quebrado, Haroldo Queiroz tentou se salvar entrando para a política. Em 1992, elegeu-se vereador. Naquela época, o eleitor ainda não sabia que tinha diante de si um empresário fracassado e um administrador incompetente. De 1993 a 1996, Haroldo Queiroz pavimentou seu caminho para o executivo. Eleito prefeito em 1996, ele fez um governo voltado para duas coisas apenas: asfaltar ruas e desviar dinheiro. Nada mais interessante. Mancomunado com empreiteiras, fez asfalto de baixa qualidade, superfaturou e embolsou quantias significativas. Porém, ao deixar a prefeitura em 31 de dezembro de 2000, seu patrimônio ainda era o mesmo que quando entrava na política, em 1992. Uma casa na rua Padre Augusto e as cotas das empresas em Indester e Executa. Isso mostra que o dinheiro desviado naqueles 4 anos foram gastos em jogos, viagens e diversão. Ele não comprou e tampouco pagou suas dívidas. Quando Haroldo Queiroz saiu, a prefeitura estava arruinada, não apenas depauperada e endividada, mas também com seu quadro de servidores desmantelado. As máquinas deixadas eram só sucatas. Assim como a prefeitura, também suas empresas estavam irrecuperavelmente
endividadas. Ele também estava insolvente, pois havia gastado em jogos, viagens e lazer todo o dinheiro vindo da corrupção. Entre 2001 e 2004, Haroldo viveu de favor de parentes e amigos e de alguns bicos proporcionados pelo padrinho Hilton Cardoso. Em 2004, concorreu novamente ao cargo de prefeito. Nessa ocasião, declarou ao TSE o mesmo patrimônio que tinha 14 anos antes, uma casa de morada e as cotas das empresas Executa e Invester. Empossado em 2005, o patrimônio de Haroldo começou a crescer de forma impressionante. Para se ter uma ideia, dos 108 mil que recebeu em 2005, declarou ter economizado 60 mil, uma poupança de fazer inveja a qualquer pão duro. Ainda mais para quem ficara 4 anos desempregado e tinha uma dívida acumulada de 10 anos. Esse dinheiro, esses 60 mil que Haroldo Queiroz afirma ter economizado, ele não deixou na sua conta bancária e não investiu. Guardou em casa, sob o colchão, na forma de dinheiro vivo. Assim, 2005 marcou o início de uma era diferente para Haroldo Queiroz. Em primeiro lugar, naquele ano, ele conseguiu poupar 73% de sua renda depois de descontado o imposto de renda e a previdência. Uma façanha impressionante para qualquer pessoa. Mais ainda para ele, que estava desempregado, endividado e tinha tradição de poupar. Em segundo lugar, a partir dali, ele adotou o hábito de guardar dinheiro vivo em casa, o que não é comum nem entre empresários honestos, nem entre cidadãos, pois todos têm medo da inflação, dos ladrões e da perda de oportunidade de investimentos. Em terceiro lugar, é de se notar que Haroldo Queiroz consolidou o hábito de não pagar suas dívidas, ainda que tivesse dinheiro sonante para fazê-lo. Outro costume que testou daqueles cultivados por cidadãos e empresários honestos. Pois bem, nos 3 anos seguintes, Haroldo continuou com o mesmo padrão de economizar dinheiro, guardado debaixo do colchão, não pagar seus credores e não colocar nada no seu nome. Enquanto o dinheiro, aumentavam as execuções dos seus credores. De calote em calote, até 2008, Haroldo juntou 150 mil reais em dinheiro vivo. Foi o que declarou ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Enquanto isso, continuou aumentando suas dívidas de jogo, a emitir cheques sem fundo e acumular um patrimônio paralelo, ilícito, colocado em nome de laranjas. No final de 2008, esse patrimônio ilícito, paralelo, já somava mais de 1 milhão. Dinheiro desviado da prefeitura, mas não parou por aí. Até o início deste ano, o patrimônio paralelo dele já ultrapassa 2,5 milhões, como aqui está amplamente demonstrado. A ocultação de bens e a lavagem de dinheiro. No seu primeiro governo, Haroldo Queiroz gastou com a mão direita o que coletou com a mão esquerda. Por isso, viu-se na miséria tão logo perdeu o cargo. O pouquíssimo que ele restou, logo perdeu o jogo. No segundo governo, Haroldo voltou mais escolado e mais audacioso. Preparou fraudes de maior porte que lhe renderam valores bem mais vultosos. Também aprendeu a declarar ter em casa dinheiro vivo que de fato não tinha. Mas, principalmente, aprendeu que deveria poupar alguma coisa para viver após o término do mandato. Assim, ao lado do dinheiro fictício declarado à Receita Federal e ao TSE, Haroldo começou a formar um patrimônio verdadeiro, só que oculto, sob o nome de testas de ferro. Caia adiantar alguns exemplos. Parte da propina pela canalização do Córrego das Palmeiras, chamado Córrego dos Machados, chegou às mãos de Haroldo na forma de um apartamento na rua Três Corações, no Prado, em Belo Horizonte. Outra parte veio em dinheiro. Uma terceira parte veio na forma de concreto e ferro que ele usou na construção do seu prédio particular na rua Dona Tinuca, 132. Assim como o apartamento de Belo Horizonte, também o prédio da rua Dona Tinuca está em nome
concreto inferno na obra pública e sua obra particular. Mas Haroldo Queiroz não colocou o prédio em próprio nome, mas sim em nome de terceiros, entre eles 2 secretários municipais de sua absoluta confiança. Esses são 2 parceiros em muitos dos golpes que ele aplica: José Eustáquio Dornelles Pereira e Francisco Xavier Tavares. Ao colocar o prédio em nome de terceiros, Haroldo Queiroz protegeu a explotação dos credores, fugiu do fisco e lavou o dinheiro sujo do qual vinha se apropriando. Ele fez o mesmo com os automóveis que comprou para si e para sua família. Em 2006, adquiriu um Ford Fiesta, mas não colocou em seu nome. Em 2007, comprou uma caríssima moto Harley Davidson, mas também não colocou em seu nome. No final de 2008 e início de 2009, deu a si mesmo uma caminhonete de presente. À sua mulher e a cada uma de suas 3 filhas maiores, deu um automóvel de luxo. Era presente de Natal, mas era também comemoração pela vitória que o levava ao 3º mandato. Juntos, os carros custaram em torno de R$400 mil. Registre-se que o salário que ele recebe como prefeito não é suficiente nem para pagar as prestações desses carros, mesmo que fossem financiados em 10 anos. Mas, circulando pelas ruas, estão esses vistosos carros. Um é dourado e os outros são pretos. As placas escolhidas a dedo são as chamativas HHF 5000, HHF 6000, HLK 7000, HHF 8000, HLV 8000. A beleza poética desses números é que as filhas receberam os números 5.000, 6.000 e 7.000. Pai e mãe, cada um ficou com o número 8.000. E as placas todas começam com a letra H de Haroldo. Exceto a captiva de placa HHF 8000, todos os demais veículos Haroldo colocou em nome de laranjas. Para sua tristeza, pois tão logo fez, os credores entraram na justiça pedindo impedimento judicial e a penhora do seu bem. Vê-se, portanto, que diferentemente do primeiro mandato, dessa vez Haroldo usou o dinheiro da corrupção para garantir o teto e o transporte da família. Garantiu a renda também, pois sua mulher e uma de suas filhas são secretárias municipais. O genro, também servidor municipal, recebe uma gratificação extra de 50%. A construção do prédio de apartamentos. Eu quero um som desses, gente! A construção do prédio de apartamento era uma forma de ocultação de bens e também de lavagem de dinheiro. Mas, para aperfeiçoar o mecanismo, Haroldo Queiroz comprou uma churrascaria em Nova Serrana. Como é bem sabido por todos, churrascarias e restaurantes são típicas lavanderias de dinheiro sujo. Criada e registrada com o nome de Tradição Caipira, Haroldo Queiroz a reformou e mudou seu nome para Serrana Grill. A mudança, porém, nunca foi registrada. Nela, empregou seu secretário, Acir Parreiras, sua filha, Maria Isabel, e seu genro, Edson Queiroz. Vale lembrar que Maria Isabel é também secretária municipal e Edson Queiroz é servidor municipal. Até aqui, vimos que Haroldo Queiroz guardou dinheiro vivo sob o colchão, comprou uma frota de carros para a família, construiu um prédio com 8 apartamentos, ganhou um apartamento em Belo Horizonte e comprou uma churrascaria. Também é sabido. Isso é que é sorte, hein? Também é sabido, porque é amplamente divulgado, que ele reiteradamente perde dinheiro em jogo, viaja para o exterior e dá festas ostentosas. Importa agora dizer de onde vem o dinheiro para tudo isso. Uma pequena fração vem do seu subsídio de prefeito. A maior parte, porém, vem de fontes ilícitas. A primeira delas é o conhecido mensalinho, isso é, uma cota que alguns contratados e ocupantes de cargos de confiança pagam mensalmente ao prefeito ou a seus prepostos. A segunda delas são as propinas que o prefeito cobra para asfaltar ruas, liberar loteamentos e emitir certos alvarás. Parte vem em dinheiro, parte vem em lotes de terreno. A quarta é o uso direto de máquinas
A quinta fonte, aquela que será mais minuciosamente destrinchada nessa denúncia, é a fraude às licitações. Das licitações, duas serão tratadas com maior minúcia: a compra superfaturada de 29 veículos e a canalização do Córrego das Palmeiras. Juntas, essas duas fraudes renderam R$ 5.250.737 ao prefeito e às quadrilhas. As provas desse desvio estão nos autos e foram rigorosamente demonstradas em planilhas. Mas, entre as infrações perpetradas por Haroldo Queiroz, estão aquelas que, embora não causem um prejuízo direto ao município, ofendem a dignidade e o decoro do cargo. Entre elas, a reiterada emissão de cheques sem fundo, a sonegação fiscal, a prática de jogos de azar e o desrespeito às requisições da Câmara Municipal. Advertência quanto à prestação de contas. Cabe fazer uma advertência àqueles que pensam que cabe ao órgão fiscalizador demonstrar as irregularidades do prefeito. Ao contrário do que acontece no processo penal, onde cabe ao acusador provar todas as suas alegações, na administração pública vige regra diferente. Cabe ao administrador provar que gastou dinheiro público de forma proba, vantajosa para a comunidade e de acordo com a lei. É por isso que determina a Constituição da República, que diz em seu artigo 70: prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Portanto, antes de caber ao denunciante provar que o prefeito superfaturou compras e desviou dinheiro, cabe ao prefeito demonstrar que não o fez. Antes de caber ao denunciante provar que o prefeito não plantou as árvores na Avenida Torre Aberta, cabe a ele demonstrar que plantou. Antes de caber ao denunciante demonstrar que o prefeito financiou a compra de carros de forma contrária à lei e que pagou juros exorbitantes, cabe ao prefeito demonstrar que não o fez. Por essa norma constitucional, tem sido convenientemente esquecido pelo prefeito, essa norma constitucional tem sido convenientemente esquecida pelo prefeito Haroldo Queiroz, por seus auxiliares e também por essa casa. Isso, porém, não pode mais acontecer. As licitações não se destinam apenas a garantir a proposta mais vantajosa. É preciso esclarecer também que as licitações não se destinam apenas a assegurar a proposta mais vantajosa para a administração. Elas se destinam também a assegurar a todos os interessados o direito de concorrer como fornecedor à administração pública. Em especial, elas se destinam a garantir a isonomia e os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e probidade. Portanto, para que o prefeito seja ímprobo, não é necessário que cause prejuízo financeiro. Basta tão somente que ofenda aos princípios que regem as licitações. Nesse sentido, é certo que em várias ocasiões o prefeito Haroldo Queiroz causou prejuízos que financeiramente são pequenos, como aconteceu na compra do automóvel Ford Fusion, mas que são grandes quando vistos sob o ponto de vista da moralidade pública. Finalmente, aos casos em que a omissão do prefeito ofende diretamente a dignidade e a independência da Câmara Municipal e dos vereadores. Por exemplo, quando recebeu R$400 mil da Caixa Econômica, de patrocínio da Caixa Econômica Federal, e os gastou sem prestar contas à Câmara, situação que permanece até o presente. O impacto do desvio de dinheiro sobre a qualidade de vida. Nem sempre o cidadão tem noção clara de como o desvio de dinheiro público afeta a sua vida. Por isso, convém dar alguns exemplos. Os R$5.250.737 desviados no Córrego das Palmeiras e na compra de 29 veículos
seria o suficiente para construir 15 escolas, 40 creches ou 20 postos de saúde. Seria suficiente também para asfaltar a estrada até a passagem e até a garça, ou ainda asfaltar 170 mil metros quadrados de rua. Outro exemplo que mostra o prejuízo direto para o bolso do cidadão é o convênio assinado com a Copasa. Ao contrário do que muitos pensam, a Copasa não é uma empresa social sem fins lucrativos. Ela é uma empresa com ações na Bolsa de Valores. Ela opera em busca do lucro. Do seu capital, 46,93% estão na mão de investidores privados. O maior deles, uma empresa americana chamada The Bank of New York Mellon Corporation. Portanto, quando a Copasa libera 4.600.000 para o município, ela virá atrás dele acrescido de lucro. O que ela faz é um investimento, não é caridade. Nesse caso, conforme demonstrado mais adiante, isso significa um acréscimo de R$ 6,76 na conta de cada consumidor de água de Bom Despacho, valor que será pago todos os meses durante 10 anos. O prejuízo da corrupção é visível também naquilo que não temos: ambulâncias, escolas, creches, iluminação pública, boas estradas, boas ruas, plantonistas do pronto atendimento, professores e servidores públicos bem remunerados, material escolar. É também visível quando pagamos nosso IPTU, ISS e PVA. Pagamos não para que novas obras sejam feitas, mas para pagar as dívidas que o prefeito cria por causa dos desvios. Pior, porém, é o prejuízo moral. O desânimo que se abate sobre o contribuinte que vê o dinheiro dos seus impostos sumir pelo ralo da corrupção. É por causa dessas fraudes, pelos desvios de dinheiro, pelo desrespeito à lei e pela conduta incompatível com o cargo, que o vereador Fernando Cabral, na forma dos parágrafos 1º e 2º do artigo 89 da Lei Orgânica do Município de Bom Despacho, combinado com o artigo 5º e seguintes do Decreto-Lei nº 201 de fevereiro de 1967, apresenta essa denúncia contra o prefeito municipal de Bom Despacho, Haroldo Souza Queiroz, por ofensa ao disposto dos incisos 2, 3, 6, 7 e 9 do artigo 89 da Lei Orgânica do Município de Bom Despacho, bem como o disposto dos incisos 3, 6, 7, 8, 9 e 10 do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. Por tais infrações administrativas, pede sua cassação após o devido processamento legal, na forma dos parágrafos 1º a 13 do artigo 89 da Lei Orgânica do Município de Bom Despacho e artigo 5º e seguintes do Decreto-Lei nº 201/67, combinado com o artigo 280 do Regimento Interno dessa Casa. Pela ordem, senhor vereador, solicito o senhor só repetir, voltar um pouco a leitura. No final de 2005, início de 2006, o prefeito Haroldo Queiroz comprou 29 veículos mediante pregões de 2005 e 2006, ambos fraudados. Entre os veículos estavam 7 caminhões, 4 automóveis, uma caminhonete, 7 micro-ônibus, 10 tons. Essa fraude, que custou ao erário um prejuízo de R$ 1.926.420,53, deu-se mediante 3 artifícios principais. Primeiro, a licitação foi direcionada, ou seja, delas só participaram as empresas que estavam mancomunadas. Foi um jogo de cartas marcadas. Segundo, sob o falso pretexto de ter alugado veículos, o prefeito fez uma compra financiada sem aprovação do Senado Federal
Trata-se de um negócio jurídico simulado. Terceiro, o financiamento foi superfaturado com taxas de juros que chegaram a 6,7% ao mês, quando o normal teria sido pagar 0,9% ao mês. O direcionamento, ou seja, o jogo de cartas marcadas, se evidencia nos seguintes fatos. A cotação prévia foi feita com um só fornecedor, quando a prática é contar pelo menos 3. Mesmo assim, esse fornecedor não foi de Bom Despacho, da região de Belo Horizonte ou mesmo de Minas. Ainda é um mistério saber como a Prefeitura só descobriu esse fornecedor de Goiás para produtos que estão disponíveis aqui em Bom Despacho, em Divinópolis, em Pará de Minas, por todo lado. B. A empresa consultada que forneceu a cotação não é do ramo da venda de caminhões, ônibus e automóveis. Portanto, não poderia ter cotado e não deveria ter sido consultada. C. Os secretários municipais usaram o ofício padronizado, preparado no mesmo computador, impresso na mesma impressora e emitidos na mesma data, nos quais pedem que os veículos sejam comprados mediante, abre aspas, locação com doação ao final, fecha aspas. Por si só, esses fatos mostram o conluio. Mostra-o mais ainda o fato de que é uma coincidência improvável que 8 secretários tenham a mesma ideia de adotar uma forma de aquisição que não faz sentido nem no mundo jurídico, nem no mundo dos negócios. E, para completar, todas as secretarias precisavam dos veículos na mesma data e se propuseram a pagar na mesma forma e na mesma duração. O ofício, assinado pelo secretário da Administração, Oranício Menezes, é tão exemplar quanto estapafúrdio, como mostra a transcrição abaixo. Abre aspas. Solicita a fineza de providenciar processo licitatório para locação ou doação ao final dos pagamentos de um veículo tipo automóvel de passeio, conforme a descrição e requisição anexa, com início da locação em janeiro de 2006, para o transporte de funcionários da área administrativa para desenvolver trabalhos externos, sendo a locação por um período de 24 meses, pago em parcelas mensais iguais, fixas e reajustáveis. Todos os secretários também indicaram o mesmo fornecedor de Goiás e entregaram o ofício no mesmo dia 21 de novembro de 2005. Nesse caso, a fraude já começa no nome do mecanismo proposto para o negócio. Abre aspas, locação ou doação ao final. É uma coisa que não existe. O prazo de preparo do edital. A lista cronológica apresentada a seguir evidencia uma celeridade impossível que também revela fraude. Assinados e entregues ao setor de licitação no dia 21 de novembro de 2005, até o dia 28, aconteceram operações que normalmente levariam semanas para acontecer. Foram elas: dia 21, 8 secretários pedem a compra de um total de 29 veículos. Dia 23, ficam prontos os orçamentos dos 29 veículos. Dia 25, A. Declarada a existência de créditos orçamentários. B. Compra aprovada pelo Departamento de Finanças. C. Compra aprovada pelo prefeito. D. Pedida a emissão do empenho, porque se registra como descabido, pois não se tinha nem o valor nem o nome da empresa beneficiária. E. O resumo do edital foi encaminhado para publicação. Seria lisonjeiro pensar que a Prefeitura de Bom Despacho tem a capacidade de realizar tudo isso em apenas uma semana. Entretanto, o que essa ligeireza revela não é agilidade, mas corrupção. A Prefeitura Municipal de Bom Despacho e nenhuma outra prefeitura tem os meios para produzir em 5 dias um edital com total complexidade. Essa licitação envolveu 8 tipos de veículos de porte muito variado, 8 secretarias, vários milhões de reais e um conceito de financiamento inusitado. Tão inusitado que causaria espanto à assessoria jurídica e exigiria um estudo minucioso de suas implicações legais. Entretanto, não parece ter causado. Some-se a isso o fato de que o resumo do edital
foi encaminhado para a publicação, o que também não deveria ter acontecido, já que a Procuradoria Jurídica ainda não havia se manifestado sobre a sua legalidade. No dia 28, na segunda-feira, após o encaminhamento para a publicação, a Procuradoria Jurídica aprovou o edital em processo a despeito de suas inúmeras irregularidades e a despeito da estranha forma de financiamento prevista. Também não parece ter destinado para o fato de que o edital já estava publicado. Dias 1º a 7 de dezembro, conforme folha 60, 15 pessoas baixaram o edital. Notado no mérito de especificação, o pregoeiro enviou e-mail de correção aos interessados. Entretanto, as mensagens, em sua maioria, não correspondem àqueles que baixaram o edital, conforme folhas 60 a 74. Além disso, a mensagem para a empresa Samar, que na folha 67 do edital aparece como enviada às 17 horas e 12 minutos do dia 17 de dezembro de 2005, na folha 74 aparece como enviada às 11 horas e 59 minutos do dia 8 de novembro de 2005. Portanto, temos aí uma falsificação. Enfim, em 24 dias, a Prefeitura conseguiu realizar uma licitação dessa magnitude e complexidade, quando se sabe que a regra é que ela gasta meses, na maioria das vezes, muitos meses. No sistema jurídico brasileiro, não existe a figura de um contrato de locação com opção de doação. Não existe e não faz sentido. Se o comprador paga o valor de um bem em 27 parcelas e ao final o recebe incondicionalmente, trata-se de venda a prazo. Agora, se o recebe por opção, mediante pagamento da parcela residual, trata-se de arrendamento mercantil ou leasing. O que a Prefeitura fez foi uma compra a prazo, paga em 24 ou 27 prestações. É o que está no edital, da proposta do contrato, conforme o trecho a seguir transcrito. Primeiro pagamento, o valor de R$ 64.965, dividido em 3 parcelas de R$ 21.655, sendo a primeira parcela no vencimento após a entrega do bem, a segunda após 30 dias e a terceira após 60 dias da data da entrega do bem. As demais parcelas remanescentes, no total de 24 parcelas mensais iguais, fixas e reajustadas, no valor de R$ 12.084,79. Com vencimento de 30 dias, sendo a primeira das 24 parcelas com vencimento de 90 dias após a data de entrega e as demais a cada 30, respectivamente. O nome entre aspas, locação ou doação final, fecha aspas, é um engodo, uma fraude. Primeiro, porque não houve locação. Segundo, porque não houve doação. Doação, nos termos do artigo 538 do Código Civil, é um contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere seu patrimônio, bens ou vantagens para o jogo. Portanto, não pode haver obrigação de doar. Entretanto, é isso que determina o contrato firmado pela Prefeitura. Ora, se desde o início a empresa contratada se obriga a doar, então não se trata de doação, mas de obrigação contratual. No presente caso, tratou-se de uma mal disfarçado financiamento com alienação fiduciária. Só que, perante a instituição financeira, quem tomou o financiamento foi a quadrilha e não a Prefeitura. Portanto, abre aspas, a locação ou doação, fecha aspas, é um negócio simulado com graves prejuízos para o município. Superfaturamento é a venda ilícita por preço superior de mercado. Diz-se ilícita porque a mera venda por preço alto não caracteriza o superfaturamento, uma vez que no Brasil vige o sistema de livre iniciativa e a regra é não haver controle de preços. Entretanto, quando há fraude à livre concorrência, o preço alto se converte em superfaturamento e torna-se ilícito. Um dos objetivos da licitação é evitar o superfaturamento. Para isso, a administração deve observar se os preços pedidos pelas proponentes estão coerentes com os praticados no mercado. Para tanto, antes de lançar o edital, deve levantar os preços vigentes e elaborar um orçamento detalhado. No presente caso, porém, isso não foi feito. A única empresa que o prefeito buscou para a cotação foi a Cinel, membro da quadrilha e sem condições legais de cotar os veículos que cotou. Nos autos, não há registros de prestavistas que exigiam a época. Tampouco há qualquer indicação de que tenham sido verificadas as condições para compra a prazo, seja no mercado das financeiras, seja no mercado dos agentes do governo, como BNDES, IBDRG e agências do FINAM. O tamanho do golpe no erário
pode ser conferido pelo exemplo proporcionado pelo financiamento de um ônibus escolar para 52 passageiros, fabricado pela Marco Polo, modelo Volare W8 a diesel, ano 2005. Segundo o registro da FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, em dezembro de 2005, esse veículo custava R$ 131.154. O prefeito, porém, pagou por ele R$ 252 mil. Isso representa um pagamento de R$ 120.846 de juros num período de 27 meses. Esse mesmo ônibus, financiado às taxas de mercado para utilitários, sairia por R$ 147.079,98. Portanto, o lucro da quadrilha, só na intermediação desse ônibus, foi de R$ 104.920,02. Ora, foram 8 ônibus. Portanto, só nesse item, o prefeito e a quadrilha embolsaram R$ 734.440,14. O mesmo esquema mafioso repetiu-se em todos os outros veículos, conforme demonstrado nas planilhas anexas. No total, o dinheiro acompanhado pela corrupção foi de R$ 1.926.420,53. Isso em dinheiro da época. Ajustado para a moeda atual, o valor pula para R$ 2,4 milhões. É licitação boa. Além das demonstrações das planilhas anexas, vale a pena trazer os exemplos de 7 prefeituras que entre 2005 e 2011 compraram caminhões análogos aos coletores comprados pelo prefeito Haroldo Queiroz. Todas pagaram preços muito menores e juros muito menores. Observe-se que os exemplos foram escolhidos para representar uma amostra de Minas e do Brasil. Por isso, 3 prefeituras são de Minas, uma é do Paraná, uma é da Bahia, uma do Rio Grande do Norte e uma do Rio Grande do Sul. Enquanto o prefeito Haroldo Queiroz pagava R$ 355 mil pelo caminhão, as outras 7 prefeituras pagaram o preço médio de R$ 200.571,28. Essa vaca é gorda, hein? Porém, mais claro do que o preço médio é o preço pago pela prefeitura de Santos Dumont, de Minas Gerais, R$ 187.999,99. Isso com carência de 6 meses e 54 meses para pagar. O quadro abaixo ilustra os preços pagos pelas 7 prefeituras mencionadas e os respectivos documentos estão anexos. Eu vou saltar o quadro, cada prefeitura o valor pago. O quadro abaixo, por sua vez, apresenta os preços levantados pela perícia do Ministério Público. Na coluna da direita, pode-se constatar que o superfaturamento médio foi de 54,32%. Isso significa, essencialmente, que metade do dinheiro pago foi embolsado pelo prefeito e pela quadrilha. Convém insistir que também o preço que o Ministério Público indica como preço de mercado já inclui os juros do financiamento. Não se trata de comparação entre preço à vista e preço a prazo. Vou soltar um quadro também que mostra minuciosamente cada detalhe dessa transação. Conforme previsto no inciso 5º do artigo 5º da Constituição da República e regulamentado pelo artigo 3º da Resolução 43/2003 do Senado Federal, compras financiadas como essa, feita pelo município, devem receber aprovação prévia dos senadores da República. Devem também receber aprovação dos vereadores, conforme determina o inciso 19 do artigo 69 da Lei Orgânica. Aprovações que o prefeito não obteve. Portanto, o prefeito não praticou somente fraudes de licitações e fraude financeira. Ele também simulou um negócio mediante o qual desrespeitou a Constituição e a Lei Orgânica. Simulação essa que caracteriza a infração político-administrativa prevista nos incisos 7, 8 e 10 do artigo 4º do Decreto-Lei 205/67, bem como o crime tipificado no artigo 90 do Estatuto das Licitações e a improbidade administrativa descrita no inciso 8º do artigo 10 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. O córrego que passa pela Avenida do Torre Aberto chama-se Córrego das Palmeiras. Esse é o nome que consta do serviço do IBGE e também da própria prefeitura. Ele teve também nomes populares como Córrego do Amador, Córrego do Quito, da
cerâmica, da Ponte Criminosa e do Matadouro. Entretanto, para obter financiamento para o Devasco, o prefeito mudou seu nome para Córregos Machado. Isso porque o Córregos Machado é afluente direto do São Francisco, enquanto o Córregos Palmeiras não o é. Isso explicado, registra-se que para canalizar o Córregos Palmeiras, o prefeito Haroldo Queiroz recebeu R$ 4.168.572,48 da Codevasco. O município entrou com mais de R$ 463.174,72, totalizando os R$ 4.631.747,20 para a obra. Assinado em 30 de dezembro de 2005, o convênio teve por testemunhas Nilton Cardoso e Maria Lúcia Cardoso, padrinho e madrinha política da Souza Queiroz. Mais adiante, em 17 de julho de 2008, o prefeito Haroldo Queiroz assinou com a Copasa o convênio número 08-1791, no valor de R$ 4.600.000, cujo objeto era o mesmo do convênio anterior. Dessa forma, o valor total disponível subiu para R$ 9.231.747,20. Subsequentemente, o prefeito assinou um novo aditivo com a empreiteira, mediante o qual aumentou o valor do contrato para R$ 8.477.114,66. A licitação foi jogo de cartas marcadas com a empresa Valadares Contígio. Por isso, ela não teve o projeto básico, não teve o projeto executivo e não teve orçamento. 3 elementos essenciais em qualquer licitação de obras, aliás, essenciais à própria execução da obra. Mesmo sem esses elementos e sem o parecer jurídico, o aviso de licitação foi mandado à publicação no dia 10 de fevereiro de 2006, conforme folha 17. No dia 16 de março, véspera da data aberta para a abertura das propostas, o controlador interno registrou essas irregularidades, dizendo: entende essa controladoria que para o atendimento disposto no artigo 7 da Lei 8.666/93, deverá ser juntada aos autos a planilha orçamentária, todo o projeto básico, o projeto executivo e o memorial descritivo da obra, assinada com a assinatura do RT dos projetos da obra e a aprovação dos projetos pelos órgãos competentes para o procedimento. Folha 121. Ou seja, a licitação não está em condições de prosseguir. O parecer foi entregue ao secretário de Planejamento às 17 horas e 30 minutos do dia 16 de março. Nas horas seguintes, ele juntou aos autos 2 plantas, que são as folhas 76 e 77, e algumas especificações vagas, que são as folhas 123 e 130. As plantas são velhas, de 1998, são erradas e são irrelevantes para as obras. A única relacionada com a obra tem um erro tão grande que marca com 2.200 metros uma extensão que mal chega a 1.200 metros. Nenhuma delas tem registro no CREA, algumas nem assinatura tem. A juntada das especificações de folhas 123 e 130 é um verdadeiro deboche. Em primeiro lugar, porque é uma cópia fiel do que já estava nas folhas 52 e 60. Em segundo lugar, porque não supre a necessidade dos projetos básicos do executivo. Portanto, não passa de uma zombaria. Já a planilha orçamentária juntada à folha 131 é arbitrária nos seus valores e quantitativos. Não está fundamentada em cálculos e não traz qualquer documento de apoio à referência de preços. Mesmo assim, a licitação prosseguiu e as propostas foram abertas horas depois. O edital foi vendido ao preço de R$ 1.000. Essa venda, porém, é proibida pelo disposto no parágrafo 5º do artigo 32 da Lei nº 8.666/93. É proibida também porque representa a cobrança de tributo não definido em lei. Ofende, portanto, as disposições dos artigos 145 seguintes da Constituição da República, bem como as disposições do artigo 3º do Código Tributário Nacional. Também foi ilegal a exigência de que a empresa ou profissional responsável comprovasse ter executado obras com pelo menos 70% do tamanho dos quantitativos definidos para a canalização do Córrego das Palmeiras. Folha 27. A exigência é ilegal porque ofende o disposto no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 8.666/93. É absurda porque não faz sentido exigir que o profissional ou empresa demonstre ter cortado e dobrado 70% de 372 toneladas de ferro ou que tenha plantado 70% de 17.100 metros quadrados de grama. É ridículo, porque não existe qualquer complexidade na construção de passeio ou na colocação de ladrilhos hidráulicos. Essas exigências ilegais
absurdas e ridículas apenas revelam a tentativa de eliminar a concorrência. As empresas Valadares Contígio, folha 86, e Melo de Azevedo, folha 87, compraram o edital um mês antes de sua publicação. A empresa Terpa comprou 2 dias antes. Por si só, esses fatos revelam o conluio entre elas e a combinação do município. Mais revelador, porém, é o fato de que as empresas Valadares Contígio e Melo de Azevedo foram à prefeitura e pegaram as guias de recolhimento no mesmo dia e horário. Isso é, 12 horas e 2 minutos no dia 18 de janeiro de 2006. Também pagaram no mesmo dia e horário, no mesmo caixa da Caixa Econômica Federal, Agência de Fundos Parque. Finalmente, as duas empresas, no mesmo dia 24 de fevereiro de 2006, às 12 horas e 48 minutos, transmitiram cópias sucessivas para o fax da prefeitura, usando o mesmo fax da empresa construtora Valadares Contígio de Belo Horizonte. Essas datas, horários e o uso do mesmo aparelho de fax mostram que essas duas empresas estavam mancomunadas. Os cadernos dos autos são uma bagunça só. Os documentos foram autuados de forma aleatória. Documentos e folhas estão fora de sequência lógica e cronológica. A prestação de contas do convênio da Codevasso nem sequer tem folhas numeradas, o que viola qualquer noção de processo. Observa-se também que falta a licitação, a autorização do que fala o artigo 38 da Lei 8.666/93. Portanto, o processo não poderia nem mesmo ter andado. Por outro lado, como o prefeito adjudicou o objeto, assinou o contrato e pagou, deve-se entender que convalidou todos os atos e assumiu responsabilidade pessoal por suas ilegalidades. Além disso, das 511 folhas de documentos trazidos pelas empresas Contígio Valadares e Marco 20, somente 3 ou 4 dezenas são relevantes. O resto não passa de volume para enganar os incautos. A planilha tardiamente juntada aos autos, folha 131, não atende às exigências da lei. Quanto aos quantitativos, não há memória de cálculo ou projeto básico que indique os valores foram encontrados. Alguns estão grosseiramente errados. Outros são inconsistentes entre si e incoerentes com a realidade. Essas situações estão demonstradas pelas variações percentuais que aparecem nas planilhas anexas. Além disso, os preços indicados da planilha não atendem às exigências do artigo 112 da Lei nº 11.178. De fato, não há nos autos nenhuma referência aos preços de água ou a qualquer outro sistema de referência de preço. A irrelevância da planilha é tamanha que, embora juntada aos autos antes da abertura das propostas, isso em nada as afetou. Os concorrentes foram adiante normalmente, como se a planilha não existisse. Se a planilha fosse séria, se a licitação fosse honesta, a juntada das bancas, das especificações da planilha, levaria as empresas a exigir novo prazo para se adaptarem. Entretanto, isso não aconteceu. Os concorrentes aceitaram as mudanças de última hora sem reclamar. Esse é mais um indício da poluição. Na sua execução, a obra foi fraudada mediante superfaturamento, jogo de planilha, alteração de objetos, falso acréscimo de serviço e aplicação indevida de correção monetária. Superfaturamento é a cobrança ilícita de valores marcadamente superiores ao preço de mercado. Por exemplo, na obra da prefeitura, o prefeito Haroldo Queiroz pagou o concreto a R$ 330,77 o metro cúbico. Enquanto isso, na sua obra particular, ele pagava apenas R$ 151,32, que era o preço correto do concreto. Isso significa um superfaturamento de 119%. Jogo de planilha é a diminuição ou eliminação de itens menos lucrativos e o aumento ou inserção de itens mais lucrativos, de modo a aumentar artificial e ilicitamente a lucratividade do contrato. Um exemplo é a escavação do solo mole, cuja previsão era de 4.750 metros cúbicos, mas se transformou em 16.435,27 metros cúbicos. O aumento foi de 247%. A alteração do objeto é a inclusão de serviços não originalmente previstos no edital. No presente caso, a construção de pontes havia sido explicitamente excluída do objeto. Entretanto, mais tarde foram incluídos para justificar o aumento do preço do contrato. Além disso, o
contrato recebeu correção monetária indevida, bem como irregular aumento de 25%. O que a lei permite é reajuste dos preços dos itens não executados, de modo a ser preservado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Isso não significa, de forma alguma, autorização para ampliar linearmente, para ampliação linear de correção monetária sobre todos os preços. Quanto ao aumento permitido de 25%, ele deve decorrer de aumentos quantitativos de itens já previstos na obra. Não se trata de autorização para elevar o valor do contrato em 25%, como aconteceu no presente caso. No presente caso, a aplicação conjunta do índice inflacionário, combinado com 25%, resultou num aumento ilícito de 51% do custo da obra. Ou seja, o contrato subiu de R$ 5.622.430,94 para R$ 8.477.114,66. Mostra-se a seguir como os quantitativos de preço foram manipulados de modo a proporcionar um superfaturamento e desvio de R$ 3.324.316,55. Os serviços preliminares envolvem 3 itens: locação de obra, locação da obra, colocação da placa de identificação da obra e construção do barracão. Orçados em 20.800, por eles a prefeitura pagou R$ 198.404,60. Portanto, o superfaturamento médio de 852,42%. Os detalhes estão no quadro e nos documentos anexos. Na movimentação de terra, o superfaturamento foi de 635.896, ou seja, de um total orçado de 136.972,80, o custo subiu para 822.689,39, um aumento de 340,43%, cujos detalhes estão no quadro abaixo. Análise financeira da parte relativa à galeria e concreto armado exige atenção, pois o valor cobrado parece estar R$ 1.043.271,22 a menos do que o custo previsto. Mesmo assim, na realidade, houve um prejuízo decorrente do jogo de planilha e do superfaturamento. Observa-se, em primeiro lugar, o aumento dos custos unitários do enrocamento e do concreto armado. Depois, observa-se que o consumo de ferro CA50 sofreu queda de 320.939 quilos, em parte compensada pela introdução de 105.000 quilos de armação interna. Também o concreto aparenta diminuição de 1.288 metros cúbicos. Deve-se observar, porém, que a aparente economia, a vida da construção da galeria de concreto armado, não aparece em nenhum lugar. Ao contrário, a obra ficou mais cara. Isso significa que o dinheiro que não foi lançado nesses itens foi lançado em outros itens cujos custos aumentaram, como, por exemplo, a placa da obra, a locação, o enrocamento e outros. O quadro abaixo resume o que aconteceu. Os detalhes estão nas planilhas anexas. É necessário registrar aqui um fenômeno intrigante. O boletim de medição número 10, de 27 de novembro de 2007, faz desaparecer 55.509,8 quilos de ferro cortado, dobrado, colocado, cobrado, pago, ao custo de R$ 254.789,98. Da mesma forma, faz desaparecer 1.694,88 metros cúbicos de concreto lançado, medido e cobrado no valor de R$ 453.041,42. Esse, mais do que um fenômeno contábil, é um fenômeno de engenharia. Como a empresa conseguiu retirar da galeria 1.694 metros cúbicos de concreto, FCK20, MPA, armado com 55 mil quilos de ferro CA50, esse é um fato que aguarda explicação. Nos serviços complementares, todos os itens estão fora do padrão. 3, porém, chamam a atenção: o passeio que ninguém fez, mas que está lá; o ladrilho que não foi colocado; e as árvores que foram pagas, mas não foram plantadas. Quanto às árvores, observa-se que o contrato previu plantio e rega de 2.144 árvores nativas e frutíferas, conforme a folha 58 e 59. Dessas, 190 seriam plantadas ao longo do canal, de um lado e outro, a cada 20 metros de distância.
As restantes, 1.954, seriam plantadas nas nascentes do córrego a uma distância de 1 metro uma da outra. O que se constata, porém, é que o plantio foi feito como indicado no quadro abaixo. Estou especificado cada tipo de planta que foi encontrada. No total, foram encontradas 68 árvores e 253 plantas. Ou seja, somente 68 árvores são nativas. Só 8 são nativas e frutíferas. Entre as demais mudas plantadas, 138 são árvores ou arbustos exóticos e 47 são ornamentais. Portanto, das 2.144 árvores previstas, somente 68 foram plantadas. Como as árvores deveriam ter um custo de R$ 8,48 por unidade, e a empresa R$ 8,48 por unidade, e a empresa plantou 68, ela deveria receber R$ 576,64. Em vez disso, recebeu R$ 66.571,20, um prejuízo de R$ 65.994,56. Observe-se ainda que o trecho do canal entre a rua da fábrica e o beco do Zeca não recebeu uma única multa, nem mesmo já o passeio e o ladrilho formam mais um caso de jogo de planilha. Quem fez o passeio foi a prefeitura. Os ladrilhos não foram colocados. Isso representou uma economia de R$ 440.800. Entretanto, esse dinheiro não retornou aos cofres da prefeitura. Ao contrário, foi para a conta da empreiteira e de lá para o bolso do prefeito Haroldo Queiroz. O projeto previu o plantio de 17.100 metros quadrados de grama. Dessa, a empreiteira plantou 4.600. Os outros 12.500 foram plantados pela prefeitura. Entretanto, assim como aconteceu no caso do passeio do ladrilho, esse dinheiro também não voltou para os cofres da prefeitura. Um prejuízo de R$ 60.875. A Copasa negocia 46,93% de suas ações na Bolsa de Valores. A empresa americana The Bank of New York Mellon Corporation detém 5,02% do seu capital. Por esses e outros motivos, a Copasa não opera fazendo caridade. Ela faz investimentos para os quais espera retorno. Portanto, quando assinou um convênio de 4.600.000, ela estava visando lucro. Entretanto, a obrigação de devolver esse dinheiro não ficou com a prefeitura, mas com o consumidor de água. Ora, o despacho tem cerca de 15 mil pontos de água. Para recuperar seus investimentos, em 10 anos, a uma taxa bruta de lucro de 2% ao mês, a Copasa cobrará de cada um deles R$ 6,76 por mês. O valor será incluído na conta d'água. No presente caso, porém, o convênio é ilegal. Seu objeto é a canalização do Córrego Machado. É o mesmo objeto do convênio da Codevasco. Essa situação é vedada, como estabelece o artigo 25 da sua normativa STN número 1, de 15 de janeiro de 1997. A despeito disso, a Copasa já liberou R$ 1.543.542,41 no total previsto. Esse dinheiro foi repassado à empreiteira, conforme o comunicado número 15/2001 da Copasa. Esse valor, segundo o prefeito, foi aplicado para estender a obra em 160 metros. Contudo, a informação é incorreta, uma vez que a obra financiada pela Copasa, desde o início, já tinha 1.900 metros. A entrada desse convênio da Copasa introduz uma nova ilegalidade, que é a alteração do objeto, expressa no aditivo 5º da folha 1016. Essa alteração, já se viu, é vedada pelo disposto do inciso 10 do artigo 1º da IN STN número 1, de 15 de janeiro de 1997. Vedação que é revisada pelo inciso 3º do seu artigo 4, do seu artigo 8º, e também pelo item 4.2 do convênio 1.93.95.0030-00, celebrado pela Codevasco. Em suma, a canalização do Córrego dos Palmeiras resultou num gasto já comprovado de R$ 6.186.475,61. Resta ainda gastar R$ 3.056.457,59 provenientes do convênio da Copasa. Se executado até o final, o custo da obra será elevado para R$ 9.242.933,20. Além do superfaturamento e do jogo de planilha, uma terceira forma de fraudar em obras de engenharia é o cálculo de extensões, áreas e volumes. Todas estão sujeitas a manipulações danosas aos interesses do contratante. De modo especial, o cálculo de fraudar é não executar os serviços relativos,
mas cobraram os respectivos valores em outro item. Essa quarta forma, porém, é apenas uma variante extrema do jogo de planilha. Na canalização do Corpo de Palmeiras, todas essas técnicas foram usadas. Por exemplo, a placa de identificação da obra foi pura e simplesmente superfaturada, escandalosamente superfaturada, por um produto que deveria ter custado R$ 2.300 ou até menos, a prefeitura pagou R$ 32.076. Outro exemplo é a locação da obra. Pelo valor de R$ 15.000, a prefeitura pagou R$ 117.618. Há outros casos, porém, em que o cálculo do desvio requer engenhosidade. Por exemplo, o consumo de concreto FCK15 estava previsto em 4.335 metros cúbicos e o ferro CA50 em 372.400 quilos. Pela proposta da empresa, esses produtos custariam R$ 2.868.061,50. O quadro abaixo mostra o que aconteceu. Ou seja, a prefeitura orçou em R$ 3.201.000. A empreiteira propôs executar por R$ 2.861.000, mas ao final cobrou apenas R$ 1.818.000. Uma aparente economia de R$ 1.332.000. Entretanto, esse dinheiro não voltou à prefeitura, foi diretamente para o bolso da academia. Esse é o exemplo clássico e consumado do jogo de planilha. O consumo do item diminui, mas o valor supostamente economizado não aparece. Não retorna aos cofres públicos. O que é pior, no final, o preço da obra ainda é aumentado, como acontece nesse exemplo. Foi usando esses artifícios que o prefeito Haroldo Queiroz deu ao operário municipal um prejuízo de R$ 3.324.316,55, desviados dos R$ 6.186.475,61 pagos pela obra. Isso significa 54% do dinheiro investido pelo governo federal e pelo município. Além de caracterizar infrações político-administrativas, as irregularidades praticadas na canalização do Código dos Palmeiras apontam também para os crimes tipificados nos artigos 90 e 92, incisos 3, 4 e 5 do artigo 96 da Lei das Licitações, bem como para o ato de propriedade administrativa previsto no inciso 8º do artigo 10 da Lei nº 8.429, de 2 de julho de 1992. O processo licitatório desrespeitou diversos dispositivos da Lei nº 8.666/93, em especial aqueles dos artigos 3º, 7 e 38. A comparação dos boletins de ocorrência e de medição com a planilha orçamentária e a proposta da empreiteira evidencia o superfaturamento e o jogo de planilha. Os termos dos convênios do edital, os contratos e seus aditivos mostram violações às disposições da INSTM número 1, 1997. Pela ordem, vereador, Pois não. por questão regimental, eu preciso consultar o plenário sobre a prorrogação da reunião. Consulta o plenário sobre a prorrogação da reunião. Vereadores favoráveis permaneçam como estamos, contrários se manifestam de pé. Favorável à prorrogação da reunião. Bota a palavra, Vossa Excelência. Em março de 2007, no plenário da Câmara, o prefeito Haroldo Queiroz declarou que todas as suas licitações e contratações são honestas e que, por causa disso, nunca foi apanhado pelo Tribunal de Contas. Haroldo mentiu. Ele já foi multado por diversas vezes e diversas vezes executado por irregularidades em licitações. Seguem alguns exemplos que mostram que ele mentiu perante este Senado. Certidão de débito número 1079/2005. Essa certidão refere-se ao processo administrativo TCE/RG número 676.569, no qual Haroldo Queiroz foi condenado ao pagamento de multa em decorrência de irregularidade na aquisição de peças de reposição para tratores, reta escavadeira, pá carregadeira, patrol e material gráfico. Certidão número 632/2006 refere-se ao processo administrativo número 606.607, que redundou na aplicação de multa por infringência a preceitos da Lei nº 404.320/64 e a súmula do Tribunal de Contas número 43. Aplicação de multas no processo
742.249/2007. Também esse processo de qualificação de multa da Aroldo Queiroz, conforme comunicado de 3 de 2010 do Tribunal de Contas. Aplicar ação de improbidade administrativa número 0074.04.022.842-4. Essa ação contra o prefeito Aroldo Queiroz tramita nessa comarca em busca de condenação e ressarcimento pela contratação irregular de serviço de coleta de lixo, manutenção da torre de TV e serviço de informática. Ação de improbidade número 0026728-67.2010.8.13.0074. Também essa ação tramita no fórum local. Ela se refere a descumprimento de ordem oficial para que o prefeito providenciasse atendimento médico mínimo à população junto ao pronto atendimento. Ação de execução fiscal número 0074.07.036.420-7. Trata-se de ação fiscal para receber a multa aplicada pelo TCE, conforme a certidão de débito número 632/2006, por violação a preceitos da Lei 4.320/64. A licitação que resultou na compra do Ford Fusion placa HTP 0012 foi fraudada. Em primeiro lugar, porque o prefeito escolheu pessoal antecipadamente o veículo que queria comprar. Escolheu também o fornecedor que entregaria. Na verdade, encomendou o veículo antes mesmo que a licitação fosse preparada. A prova de que a licitação foi inteiramente direcionada está na especificação técnica, que converge para o veículo escolhido. A outra prova está no fato de a prefeitura ter aceitado comprar um veículo fabricado no ano anterior, porque não faz sentido, a não ser mediante o desconto substancial, desconto que não houve. Quanto ao superfaturamento, mostra os cadastros da FIP, anexos, que o automóvel em questão, modelo 2010, vendido em dezembro de 2009, custava R$ 88.368. Com tanto mais razão, seria mais barato em maio de 2010, pois a despeito de 0 km, era um modelo de fabricação antiga e já desvalorizado. Nesse caso, maior do que o prejuízo financeiro foi o prejuízo para a moralidade pública. O prefeito comprou o veículo para atender seu desejo pessoal e não para atender a necessidade da administração. Fê-lo direcionando a compra para um modelo específico e um fornecedor específico. Aliás, para tanto provar, basta comparar o anexo 1 do edital 17/2010 com o anexo 1 do edital 4/2010. O primeiro de fevereiro de 2010, o segundo de maio de 2010. No primeiro são especificados dois veículos. O primeiro é um automóvel, ano não inferior a 2010/2010. A especificação do segundo veículo, porém, destaca em negrito: ano de fabricação e modelo não inferior a 2009/2010. Por que, no início de 2010, a prefeitura insistiria em comprar um carro fabricado no ano anterior? Porque no mesmo edital existe um carro 2010/2010 e outro 2009/2010. Porque, como já é esclarecido, o carro já estava encomendado e importado. O edital era apenas para se incrementar o negócio, que já estava fechado. Direcionamento também confirmado pelas demais especificações. O primeiro edital, porém, foi impugnado. O prefeito lançou o segundo, que recebeu o número 17/2010. Ligeiramente alterada, a especificação passou a exigir, abre aspas, veículo de passeio 0 km, modelo 2010. Ou seja, foi removida a referência ao ano de fabricação. Como se não fosse suficiente, o edital funcionou o prazo de entrega em 5 dias, o que só seria possível se o fornecedor já o tivesse em estoque, principalmente se tratando de um carro importado, como aconteceu nesse caso. O direcionamento para a compra desse automóvel caracteriza o crime previsto no artigo 90 da Lei 96/93, pois frustrou o caráter competitivo do certame. Caracteriza também improbidade administrativa e infração política administrativa por descumprimento de preceito legal. No dia 20 de agosto de 2009, o prefeito Aroldo Queiroz assinou um contrato para a compra de 10 enciclopédias ao preço total de R$ 19.980. Embora se tratasse da compra de livros comuns, o prefeito simulou a contratação de serviços técnicos e contratou mediante inexigibilidade, conforme admitido pelo inciso 1º do artigo 3 da Lei das Licitações. Uma fraude pura e simples.
Ademais, o livro é remedo de enciclopédia. Basta ver que o vendedor diz que ela contém 11 volumes com 40 matérias, 35 mil verbetes enciclopédicos, 3.500 verbetes históricos, 7.000 verbetes geográficos, 3.500 biografias estrangeiras, 3.500 biografias brasileiras. Isso totaliza 52.500 entradas. Retirando as 320 páginas de ilustrações, nas outras 3.764 páginas, de 14 por 22, cabem 3 linhas por verbete. Para um dicionário, isso já seria palavra de menos, para verbete demais. Mas para a enciclopédia, que alega ter 7.000 biografias, o adjetivo não pode ser menos do que ridículo. É pura tapiação. O andamento processual também é revelador e vale a pena ser sintetizado. Dia 18 de 8 de 2009, a empresa envia orçamento para o município. No próprio dia 18, a secretária da Educação envia o memorando ao setor de licitações pedido na compra de enciclopédias, conforme folhas 2, 3, 4 e 6. No próprio dia 18, o setor de licitação encaminha o pedido para o setor contábil e faz a reserva orçamentária. No dia seguinte, o setor contábil aprova, o setor de finanças aprova, a comissão de licitação se reúne, faz o estudo, aprova a exigibilidade. E no mesmo dia é encaminhado ao setor jurídico para a próxima. No terceiro dia, o setor jurídico aprova a exigibilidade, encaminha a Controladoria Interna, a Controladoria Interna aprova o processo, o prefeito ratifica a compra, elabora o contrato, as partes assinam e o contrato é encaminhado para a publicação. Portanto, em 3 dias, o prefeito Haroldo Queiroz conseguiu o prodígio de realizar o processo licitatório inteiro, desde o pedido inicial do setor interessado até a assinatura do contrato. Esse é um recorde notável, mesmo quando comparado com as outras licitações fraudadas da prefeitura. Outro fato notável é que, a despeito de a vendedora morar no interior de São Paulo, ela compareceu imediatamente à prefeitura para assinar o contrato. Nenhuma delonga ou espera. Essa licitação é uma fraude. A uma, porque o produto não atende a nenhuma necessidade das escolas de despacho. A 2, porque não se tratava de inexigibilidade, tal como definido pela comissão de licitação. A 3, porque foi conduzida com o único objetivo de gerar o pagamento de propina. Incide, no caso, as penas previstas nos artigos 89 e 90 da Lei das Licitações. Os autos do processo administrativo número 77/2009 e a inexigibilidade número 7/2009 são provas suficientes da prova. Em 3 de março de 2009, o prefeito Haroldo Queiroz assinou um contrato de prestação de serviço com a empresa ACETEC Informática e Suprimentos em Geral Limitada. O valor foi de R$ 6.400, dividido em 2 parcelas de R$ 3.200. Não houve licitação, tampouco houve levantamento de preço. 5 meses depois, com base na licitação fraudada, o prefeito assinou um novo contrato no valor de R$ 15.039,99, dividido em 5 parcelas. Mediante aditivos, o valor do contrato foi 2 vezes aumentado em 19.200. A primeira vez em 1º de setembro de 2009, a segunda vez em data desconhecida, mas presumivelmente em julho de 2010, de modo a cobrir os pagamentos feitos entre agosto e dezembro de 2010. Os principais fatos estão mostrados no quadro abaixo. O primeiro contrato é ilegal, foi feito sem licitação e sem levantamento de custo do mercado. O segundo, porque a licitação sobre a modalidade de cartão foi fraudada. Também é ilegal o aditivo número 2, pois extrapola o limite legal do aumento de 25%. Com tanto mais razão, é ilegal o terceiro aditivo, pois eleva o valor excedente para 821,28%. Além do mais, a contratação da empresa CETEC para prestar consultoria fere disposto no parágrafo 3º do artigo 22 da mesma lei, já que a convite à modalidade de licitação é interessados do ramo pertinente ao objeto. Entretanto, conforme demonstra a certidão simplificada digital anexa, a empresa CETEC é explicitamente vedada de vender serviços de análise de sistemas de programação e consultoria, configurado, portanto, os crimes tipificados nos artigos 90 e 92 da Lei de Licitações. Finalmente, deve-se registrar que a empresa CETEC pertence a Paulo Sérgio Alves, que detém 97,22% das cotas. Paulo Sérgio, por seu turno, é secretário municipal de saúde em Araújo. Também por esse motivo, estaria impedido
prestar serviço à Prefeitura de Montes Partos, já que tem dedicação exclusiva à Prefeitura Aquecer. Acontece, porém, que Maria Isabel de Carvalho Queiroz, filha do prefeito Haroldo Queiroz, é servidora do município de Araújo. Ali é subordinada ao secretário Paulo Sérgio. Foi com o beneplácito dele que ela conseguiu afastar-se da prefeitura de lá para assumir em Montes Partos o cargo de secretária de governo de seu pai, Haroldo Queiroz. Caracterizado, portanto, o nepotismo cruzado. Conforme consta da prestação de contas do prefeito em 2009, a prefeitura recebeu R$400 mil a título de patrocínio. Em 19 de 4 de 2010, conforme requerido pelo vereador Fernando Cabral, o plenário requisitou ao prefeito o seguinte: cópia do documento mediante a qual a Caixa Econômica Federal agraciou o município de Montes Partos com o valor de R$400 mil, bem como o demonstrativo da destinação do dinheiro, incluindo cópia dos processos de licitação, contrato e respectivas notas fiscais. Passados 9 meses, o prefeito ainda não esclareceu por que a Caixa repassou o dinheiro ao município. Também, tampouco esclareceu onde o dinheiro foi gasto. Essa omissão caracteriza a ofensa no inciso 3º do artigo 4º do Decreto-Lei 201/97, porque enseja a cassação do prefeito. Repetidas vezes, o prefeito Haroldo Queiroz tem viajado ao exterior sem autorização prévia da Câmara Municipal. A penúltima aconteceu entre os dias 26 de janeiro e 2 de fevereiro de 2011 e a última entre os dias 4 e 14 de março. Ao viajar ao exterior, o prefeito deixou o município a serra. Tal fato caracteriza o crime de abandono de função, tipificado no artigo 323 do Código Penal. Caracteriza também a infração política administrativa prevista no inciso 9 do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. Quando o prefeito viaja ao exterior, ele interrompe o exercício de suas funções. Por isso mesmo, só pode fazê-lo licitamente se receber a licença prévia da Câmara Municipal. É isso que dispõe o artigo 9º, o inciso 9 do artigo 69 da Lei Orgânica de Montes Partos. Compete à Câmara conceder a licença ao prefeito para interromper o exercício de suas funções. Viagem ao exterior é a interrupção do exercício de função. Nesse sentido, esclarece o municipalista mineiro José Luiz de Castro, abre aspas, para a ausência do país, não importa o tempo, impõe-se a autorização da Câmara, não podendo o prefeito valer-se daquele prazo previsto no inciso 10 do artigo 69 da Lei Orgânica. Ultrapassando a fronteira, o espaço aéreo e o mar territorial nacionais tem-se a substituição do cargo. Daí, a autorização legislativa que se impõe sob pena de perda do mandato. Além do mais, para se ausentar no país, mesmo autorizado pela Câmara, o prefeito tem a obrigação de passar o comando ao vice-prefeito, para que a prefeitura não fique sem um chefe executivo. Finalmente, por se tratar de viagem para tratar de assunto particular, tem que abrir mão do subsídio enquanto a viagem perdurar. Portanto, por ter se ausentado do país sem autorização da Câmara e também por ter recebido subsídio devidamente, compete a essa casa caçar o prefeito Haroldo Queiroz por ofensa disposto no inciso 9 do artigo 69 da Lei Orgânica, combinada no inciso 9 do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67 e do artigo 323 do Código Penal, além da ofensa disposto no artigo 9, cabeça e inciso 9 da Lei 1429, de 2 de julho de 1993. No dia 18 de outubro de 2010, o prefeito Haroldo de Souza Queiroz concedeu a permissão e uso dos lotes E e F da Rua A do condomínio residencial Mirante. Foram beneficiados os senhores José Luiz de Lacerda Neto, CPF 030 525-686-63 e Marcos Vinícius Soares, CPF 092.902.996-99. O prefeito, porém, não poderia ceder tais lotes. Em primeiro lugar, porque o terreno em que eles se encontram estava cedido à Associação Comunitária do bairro Jaraguá e condomínio residencial Mirante, conforme cópia anexa. Em segundo lugar, por se tratar de área institucional, ela não pode ser destinada à moradia, conforme a redação escrita no artigo 62 da Lei Municipal nº 2.158/2010. Essa seção de uso patrimônio público disponível caracteriza a improbidade administrativa
por violação aos incisos 1, 2 e 7 do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, bem como negligência na defesa do patrimônio público sob sua administração. Segundo o inciso 3º do artigo 4º do Decreto-Lei 227 de fevereiro de 1997, constitui infração política administrativa sancionada pela cassação do mandato, desatender executivo justo as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular. Pois bem, no dia 19 de abril de 2010, o plenário dessa Casa aprovou o requerimento número 41/2010, do OPEX, cujos itens abaixo relacionados não foram atendidos. A. Cópia dos extratos bancários conciliados em 31 de dezembro de 2008 e 31 de dezembro de 2009. Relação das ações judiciais, cobrança da dívida ativa do município. Cópia dos ajustes, contratos, conhecimento de dívida, doação de documentos fiscais e afins, conforme lançada a prestação de contas. Cópia dos documentos que demonstram a previsão dos pagamentos das inscrições de resta a pagar, conforme mencionado na página 10 do relatório do Sistema de Controle Interno, dado a prestação de contas de 2009. Cópia dos decretos que cancelaram créditos orçamentários e instituíram créditos adicionais durante o ano de 2009. Cópia da nota de empenho número 238 de 2 de 2009. Cópia das notas de empenho 24.093, 29.700, a favor da Incombras, empresa brasileira limitada. Cópia da prestação de contas relativa à obra da Praça Olegário Maciel, Praça da Estação. Cópia da prestação de contas relativa à obra de canalização do Córrego do Machado. Cópia do instrumento mediante o qual a Câmara Federal regressou o município do Municipal com valor de R$400 mil, bem como demonstrativo da destinação do dinheiro. Embora a requisição tenha sido reiterada no dia 21 de junho de 2010, a Prefeitura, o prefeito permaneceu omisso. A dívida do município sobe a mais de R$10 milhões. Entretanto, em 6 anos de governo, o prefeito Haroldo Queiroz não promoveu uma só ação executiva destinada a recuperar os créditos comunicados ao município. Segundo o inciso 8º do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67, será cassado o prefeito que omitisse ou negligenciar a defesa de rendas e direitos do município. Essa omissão caracteriza o ato de improbidade administrativa descrita no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. O artigo 10, inciso 10 do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67 define como infração que acarreta a perda do mandato qualquer ato incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Conforme demonstrado pelos documentos anexados, o prefeito Haroldo Queiroz é renitente frequentador de jogos de azar e mesas clandestinas. O prefeito é também mais renitente cheque sem fundo, crime previsto no inciso 6 do artigo 171 do Código Penal. Além disso, Haroldo Queiroz é impenitente sonegador fiscal, conforme consta anexa a relação de 53 ações que serão intentadas contra ele pelo fisco e por seus credores. Situação que só se agrava desde que o próprio prefeito declarou ao TSE ter guarda dinheiro vivo em casa. Portanto, se não paga, é porque escolheu não pagar e não por falta de meios. Acrescente que não se trata de dívidas questionáveis. De fato, na maior parte dos processos executivos a que responde, Haroldo Queiroz nem ao menos apresentou defesa. Ele parece confiar no fato de que seus bens penhoráveis estão protegidos, já que estão ocultos em nome de testes de forma. É bem sabido que Haroldo Queiroz é muito mais que de cheque sem fundo. Essa prática se estende às duas empresas, Executa e MSR. Atualmente ele mantém na Caixa Econômica Federal, Agência de Pontos Baixos, a conta salário número 0101033517, na qual se registram várias dezenas de cheques sem fundo ou fraudulentamente sustados. Os anexos de registro protestam e as cópias dos cheques devolvidos demonstram o que se afirma. É bom esclarecer que não se trata da eventual e involuntária emissão de cheques sem fundo, mas do seu uso sistemático, reiterado, quanto mais com o fim de causar prejuízo a terceiros. As condutas aqui narradas são incompatíveis com a dignidade do decoro do cargo de prefeito municipal.
e envergonha o cidadão que vê a maior autoridade municipal envolvidas com jogos e fraudes, com cheques sem fundo e desrespeito ao judiciário e ao legislativo, com sonegação fiscal e calote. Por isso, elas caracterizam a infração administrativa descrita no inciso 10 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 201/67. Para fraudar as licitações e desviar dinheiro, o prefeito Haroldo Queiroz conta com a ajuda de secretários municipais e outros servidores, entre eles Oranício Menezes, José Eustáquio Cornelis Penido, Francisco Xavier Tavares, Conceição Maria de Souza, Acir Parreiras. O julgamento das condutas desses secretários está fora da alçada dessa casa. Por isso mesmo, essa denúncia não as detalha. Entretanto, releva mencionar alguns fatos que as caracterizam como necessárias à consumação das infrações políticas e administrativas e da consumação dos crimes praticados pelo prefeito. Acir César Augusto Parreira, secretário de Assuntos Institucionais, é o principal teste de ferro do prefeito Haroldo Queiroz na administração da churrascaria Serrana Grill em Nova Serrana. É também o porta-voz do prefeito no relacionamento com a imprensa e age como responsável pelo relacionamento com a Câmara Municipal, como demonstrado pelos documentos por ele enviados à Câmara Municipal. Muitas vezes diz falar em nome do município, quando se sabe que essa função, por força de lei, cabe ao prefeito, que é o procurador do município. Conceição Maria de Souza Azevedo cuida da execução orçamentária e financeira, responsável pela emissão das notas de empenho irregulares, das quais decorre o pagamento dos recursos desviados, dos contratos, do financiamento de veículos e da canalização do Córrego dos Palmeiras. Francisco Xavier Tavares, secretário municipal de muitas coisas por muito tempo. Atualmente secretário de Serviços Urbanos, acumulando como secretário de Trânsito e Transporte, responsável pela assinatura de diversos boletins de medição, entre eles aquele que atesta o plantio de 1.644 árvores que jamais foram plantadas. É também os Laranjas, em cujo nome o prefeito colocou um de seus apartamentos na rua Dona Tinuca. José Eustáquio Cornelis Penido, secretário municipal de Meio Ambiente, é um dos responsáveis pelo convênio da Codevasf para a canalização do Córrego dos Palmeiras. Foi quem assinou o pedido e instaurou o processo. Foi ele também quem assinou as plantas velhas, impertinentes e irrelevantes que compuseram tardiamente o processo licitatório. Assinou também alguns dos boletins de medição falsificados da canalização do Córrego dos Palmeiras. Por exemplo, o número 1, onde reconhece a colocação de uma planta de 36 metros quadrados, de uma placa de 36 metros quadrados, ao custo de R$ 32.076, quando na realidade seu preço real era de R$ 2.500. É também um dos Laranjas, em cujo nome o prefeito colocou um de seus apartamentos na rua Dona Tinuca. Oranício Menezes, secretário municipal de administração. O setor de licitações opera sob sua ordem direta. Observa-se que foi ele quem assinou as notas de empenho e autorizações de pagamento relativas à canalização do Córrego dos Palmeiras. Contudo, como ele mesmo declara, ele não é ordenador de despesa e não tem o poder de assinar documentos como tal. Foi também um dos secretários que pediu a compra financiada de veículos sob simulação de locação. Entretanto, é certo que a Câmara Municipal não tem competência para julgar as condutas desses secretários. Por causa disso, essa denúncia não se aprofunda na conduta de cada um, o que será feito perante os órgãos competentes. Lembra-se que quando Haroldo Queiroz entrou na política, em 1992, ele tentava deixar para trás sua vida de empresário fracassado. As empresas terceiras de executa deviam fornecedores ao fisco e não tinham mais contratos capazes de sustentá-las. Aliás, vou notar, ainda que de passagem, que as duas empresas eram uma só. Foram criadas pela mesma pessoa, se instalaram no mesmo endereço e exerciam a mesma atividade, embora disfarçadas sob maquiagem leve. Vê-se, por exemplo, que enquanto uma tinha por objeto a construção civil, a outra cuidava de construção de edifícios. Enquanto uma fazia obras de terraplenagem, a outra fazia terraplenagem e serviços gerais para elétrica. E assim sucessivamente. Essa duplicidade de empresas com o mesmo objeto facilitava lograr os fornecedores e
fraudar as licitações, permitia dar a impressão da existência de duas empresas independentes e concorrentes, onde só havia uma. Mesmo assim, a despeito da proteção e da ajuda do amigo Cardoso e a despeito das licitações arranjadas, Haroldo Queiroz levou ambas as empresas à falência virtual. Virtual porque a falência nunca foi decretada pela Justiça, mas falência, pois essas empresas, desde 1994, estão irremediavelmente endividadas e inadimplentes com seus fornecedores e com fisco. Contra elas e seus proprietários, há 53 ações registradas no Fórum de Despacho. Elas estão todas listadas. Diga-se mais, a Junta Comercial cancelou o registro das duas empresas por força do disposto no artigo 60 da Lei de 1934/94. Ademais, todas as cotas do sócio Haroldo Queiroz, embora nada valham, estão penhoradas a favor de um de seus credores que dele tenta receber há mais de 10 anos. Pois bem, empresário quebrado, Haroldo Queiroz entrou na política para recuperar o dinheiro perdido. Em 1992, foi vereador e pavimentou seu caminho para o executivo. Em 1997, tomou posse como prefeito e voltou a ganhar dinheiro. Não com seu subsídio, mas com propinas e fraudes de licitação, como mostram, por exemplo, as condenações do Tribunal de Contas. Porém, Haroldo Queiroz foi incapaz de poupar o dinheiro que recebeu no primeiro mandato. Dessa forma, verificamos que, na declaração de rendimentos de 2005, o prefeito declarou a Receita ter o mesmo patrimônio que tinha quando se iniciou na política, uma casa de moradia e as cotas da empresa Indestéria executa. Os números estão no quadro abaixo. Entre 2000 e 2004, Haroldo Queiroz não teve renda. O fato é confirmado pelo anexo ao ofício da Receita Federal. Naquela época, ele vivia no favor de amigos e parentes. Em 2005, porém, voltou a receber o subsídio de prefeito, um total bruto de R$ 108.108,65. Naquele ano, pagou R$ 3.451,72 de previdência e R$ 22.790 de imposto de renda, restando R$ 81.866 de subsídio. Com esse dinheiro, sustentou sua casa com 2 filhos menores e uma terceira que fazia faculdade em Belo Horizonte. Apesar dessas despesas, declarou ter poupado 60 mil dos 81.866 que lhe restaram após os descontos compulsórios. Nenhum pai de família da classe média acreditará nessas contas, mas a Receita Federal parece ter acreditado. Talvez porque pensa que o contribuinte Haroldo Queiroz, embora endividado, seja um exemplo raro e espetacular de capacidade de poupança. Essa mesma formidável capacidade de poupança voltou a se manifestar em 2006. É o que mostra no quadro abaixo. Sempre sem pagar seus credores e sempre guardando dinheiro debaixo do colchão, sua poupança passou para R$ 95.023, depois de pagar R$ 3.645,02 de previdência e R$ 12.000 de imposto médicos e dentistas. Constata-se que Haroldo continuava poupando, mas não pagava suas dívidas. Tampouco investia seu dinheiro, nem mesmo deixava na conta bancária. Ao contrário, deixava guardado em casa e dinheiro vivo. Com a mesma renda, pagando os mesmos impostos de previdência, doou R$ 12.000 para sua filha Marisa de Carvalho e ainda somou mais R$ 68.885,60 a sua poupança, que em 2007 montou R$ 150.000 em dinheiro vivo e R$ 13.908,30 em consórcio de automóveis. Portanto, naquele ano, conseguiu viver, alimentar e vestir seus dependentes por R$ 4.469,70. Um gasto de menos de um salário mínimo por mês, que naquele ano era de R$ 380. Em 2008, ao apresentar sua declaração de bens no TSE, o prefeito Haroldo Queiroz retirou as empresas Indestéria e Executa do seu patrimônio. Dessa forma, assumiu seu terceiro mandato com um patrimônio de R$ 213.900, representado por uma casa e um consórcio, e R$ 150.000 guardados debaixo do colchão. Não há cidadão ou despachense que não saiba que o prefeito Haroldo Queiroz e sua família ostentam sinais de riqueza incompatíveis com esse patrimônio e com a sua renda. São 6 automóveis com a roda, um prédio de 2 apartamentos na rua Dona Tinuca, um apartamento em Belo Horizonte, uma churrascaria em Nova Serrana. Faz propostas extensivas festas de casamento e aniversário, repetidas viagens nacionais e internacionais,
itens a seguir. Churrascaria Serrana Grill. O prefeito Haroldo Queiroz declarou ter adquirido em Nova Serrana a churrascaria registrada no restaurante Tradição Caipira Limitada. Reformou o local e mudou seu nome para Serrana Grill. Colocou como seus gerentes o secretário municipal Cir Barreiras, a secretária municipal Maria Isabel Queiroz e o motorista municipal Edson Araújo de Melo Queiroz. Eu, por exemplo, no segundo que está trabalhando na diretora. É verdade, o nome da mais no meio da parte traseira. Vereador de reclamando da imprensa. Não, não precisa não. Excelência. Embora o próprio prefeito, seus familiares e preparados tenham tornado notório que ele é o verdadeiro proprietário da churrascaria, ela está registrada em nome de Nelson Castilho dos Santos e Marcílio Mera Rezende de Beltrão Portela, conforme nossos registros da Junta Comercial de Minas Gerais e da Receita Federal do Brasil. Acontece, porém, que o prefeito não tem renda lícita para comprar a churrascaria. Seus prepostos também não. Seu genro, gerente de empreendimento, tem renda pouco superior ao salário mínimo e nenhum patrimônio. Sua filha Maria Isabel, embora licenciada para ocupar cargo na prefeitura de Montes Baixos, é servidora pública do município de Araújo, com renda pouco superior ao salário mínimo. Essa churrascaria é um dos bens que o prefeito colocou em nome de Laranjas. Sua aquisição tendia a cumprir dois objetivos. Primeiramente, ocultar o dinheiro sob o nome de terceiros. Segundo, criar uma lavanderia para lavagem de dinheiro público desviado. Prédio de apartamentos na rua Dona Sinuca, número 171. Em maio de 2006, o prefeito Haroldo Queiroz comprou das mãos do vereador Marcos Pérez Campos as fundações do prédio com a construção da cidade. Em maio de 2006, o prefeito Haroldo Queiroz comprou das mãos do vereador Marcos Pérez Campos as fundações de prédio com construção iniciada na rua Dona Sinuca, número 51, no bairro Santa Lúcia. O negócio não foi formalizado, mas o prefeito tomou a obra aproveitando material e dinheiro que desviava da obra de canalização de Córregos Palmeiras. Em dezembro de 2006, os então vereadores Ailton José de Assis e Bertolino da Costa Neto flagraram o caminhão que levava concreto da obra de Córregos Palmeiras para o prédio do prefeito. Alertado, o prefeito Haroldo Queiroz providenciou 8 laranjas que assumiram a propriedade da obra. Entre eles, assim, entre flagrante de dezembro, no depoimento que prestou no início de 2007, Haroldo Queiroz havia tirado a obra do nome do vereador Marcos Pérez e passado para o nome dos laranjas. Veículos da família. O automóvel oficial do prefeito tem a placa HPP 0012. Não é coincidência. Como a maioria dos jogadores compulsivos, Haroldo Queiroz continha uma relação mística com os números, com as letras e com a realidade. Por exemplo, um dos seus antigos celulares tem o número 9985-0001, pois ele acredita que o 0001 o ajuda a se manter como prefeito, o primeiro da cidade, o número 1. Seu outro celular tem o número 9985-3737. Como 37 é o dígito DDD da cidade, ele acredita que esses dígitos lhe darão sorte e poder no comando do município. O prefeito mantém uma relação mágica também com as placas iniciadas pela letra H, de Haroldo. Ele cultiva esse fetiche por tal zelo, que ele acabou por se tornar uma forma de assinatura, uma marca pessoal. No caso do carro oficial, comprado na licitação fraudada em 2010, o prefeito elevou seus sortilégios ao paroxismo. Na cabeça
servidores, as 3 letras da placa, HDP, foram escolhidas para significarem Alô, bom prefeito. O número 12, de 0012, é o número que, por 4 vezes, concorreu ao cargo de prefeito. Como ganhou no meio das 4, ele tem o número da sorte. Esse fetiche, o prefeito leva também para seus cargos particulares, mesmo quando colocado em mãos laranjas. Conforme demonstra o carro abaixo, todos os seus automóveis têm placas começadas com a letra H, de alô. HHX 1000, HHX 6000, HMK 7000, HHF 8000, HND 8000, HDX 8500, HDX 1440. Não se trata de coincidência. Nenhuma dessas sequências é típica de Montes Baixos. Uma é de Salinas, outra de Pirapora, uma terceira de Pouso Alegre e outra de Uberaba. Portanto, o prefeito escolheu a dedo cada uma das placas e as trouxe para Montes Baixos. Ele cumpriu seu ritual mágico também na parte frente aos números. Os carros que deu a cada uma das suas 3 filhas receberam placas compatíveis com sua posição etária. 5.000, 6.000, 7.000. Para ele mesmo e sua mulher, escolheu o número 8.000, colocando os dois em posições iguais e superiores às filhas. Aparentemente, o prefeito entendeu a moto Harley Davidson e o Ford Fiesta. Importa, porém, registrar que os veículos remanescentes foram comprados entre o final de 2008 e início de 2009. Tratou-se de um presente para comemorar o Natal e, principalmente, a vitória do prefeito nas urnas. A inauguração de um novo governo de 4 anos assegurava ao prefeito Haroldo Queiroz que ele continuaria tendo duas fontes de dinheiro. Uma lícita e limitada, representada pelo seu salário de prefeito e pelo salário de sua mulher e filho. A outra, ilícita, representada pelas propinas e pelo dinheiro desviado das obras, como a canalização do Córrego das Palmeiras. Desses veículos, somente Captiva está no nome do prefeito. Sobre ele, porém, recai diversos impedimentos administrativos e judiciais. Os demais automóveis estão em nome de laranjas. Conforme indicado no quadro, o valor das aquisições desses veículos na época de aquisição era de R$ 444.102. Pela obra de canalização do Córrego das Palmeiras, o prefeito Haroldo Queiroz recebeu não apenas o concreto e ferro que foi desviado da obra para o seu prédio. Ele recebeu também um apartamento em Belo Horizonte, conforme 102 anexos. Como o prefeito não pode colocar os imóveis no seu nome, eles permanecem no nome das empreiteiras, Direcional Engenharia Limitada e STR Engenharia, que correm irmãs da empreiteira Valadares do Chico, que canalizou o Córrego dos Machados. Não se desconhece a dificuldade de caçar o mandato popular, mas isso se torna obrigatório quando a democracia é maculada pela demagogia, quando a coisa pública é capturada e usada como coisa particular, quando o mérito é substituído pelo nepotismo, quando o interesse de todos é massacrado sobre os interesses de uma família. Principalmente, isso é necessário quando o dinheiro do contribuinte é dilapidado em viagens, em festas e em mesas de jogo. Assim, em vista dos graves fatos a serem narrados, impõe-se a essa casa, após o devido processo legal, caçar a mandato do prefeito Haroldo Queiroz. As provas femininas dos autos são robustas, abundantes, contundentes. Qualquer um que examine se convencerá da veracidade do que dessa denúncia se afirma. Portanto, é com base em provas robustas e convincentes que se pede a cassação do prefeito Haroldo Queiroz. Esse princípio
Dois pontos. O vereador que tiver interesse pessoal na deliberação da matéria não poderá votar sob pena de nulidade da votação. Fecha parênteses, fecha aspas. Esse princípio não se destina apenas a garantir um julgamento justo e isento. Ele se destina também a proteger a dignidade e a credibilidade desta casa e também cada um dos seus julgadores. Afinal, nenhum cidadão acreditará na imparcialidade de um inimigo. Da mesma forma, nenhum cidadão acreditará na independência do julgador que deve favores ao julgado. Portanto, o princípio obrigado, no artigo 84 do regimento interno dessa casa, não deve ser visto como incriminação dos impedidos, mas ao contrário, uma garantia que protegerá todos os interesses dos envolvidos, do acusado, do julgador e da casa. Portanto, é sob a luz desse princípio, é sob a égide desse artigo do regimento interno que digo que temos nessa casa 4 vereadores que não podem participar do julgamento do prefeito Haroldo Queiroz. O primeiro sou eu mesmo. Por ter convicção formada, não posso mais ser imparcial na avaliação das condutas que denuncio. Ao contrário, se eu não considerasse o prefeito culpado, não o denunciaria. Por isso mesmo, estou impedido de julgá-lo. O segundo impedido de julgar o prefeito é o vereador Márcio Fidelis Campos, por causa das relações pessoais e profissionais que mantém com o prefeito Haroldo Queiroz, bem como em decorrência de negócios com ele tabulados. Seguinte exemplo. O vereador, por ser presidente da Câmara, está na linha sucessória do prefeito. Por isso mesmo, é suspeito para julgar. B. O vereador é o antigo proprietário do imóvel da rua durante o número 931. Foi ele quem rendeu o imóvel ao prefeito. Além do mais, atuou como testemunha de defesa do prefeito perante o Ministério Público. Por tudo isso, tem interesse pessoal, direto e imediato nos resultados desse julgamento. C. A pedido do vereador, dezenas de eleitores seus foram obsequiados com lotes que o prefeito lhes concedeu no Mato Seco e na cidade. Possui intercessão e, como um favor pessoal do prefeito, o vereador conseguiu uma função pública para seu amigo protegido, Fábio Miguelotti Miller. O terceiro impedido é o vereador Pedro Paulo Paiva. Porque ele acompanhou o prefeito Haroldo Queiroz às vezes que questões de jogo. B. Ele mesmo disse que o prefeito, ao querer donar, que já lhe propiciou substanciais ganhos financeiros devido ao jogo, sendo as quantias suficientes para a compra de uma casa, 2 carros e um sítio. C. Ele declarou também que conhece tantas malfeitorias do prefeito Haroldo Queiroz que, se resolvesse falar, o prefeito seria caçado preso no mesmo dia. Entretanto, sempre se recusou a trazer tais fatos ao conhecimento dos vereadores. D. Como membro da Comissão do Meio Ambiente, foi encarregado pelo plenário de contar e relatar sobre o plantio de árvores com aberto nas nascentes do Corpo dos Palmeiras. Entretanto, recusou-se a assinar o relatório, assim como se emitiu na emissão de relatório próprio, de relatório com voto próprio, caracterizando desígnio que protege o prefeito. Além disso, já declarou de público que já tomou decisão contra a cassação do prefeito e a favor da cassação do vereador denunciante. Por todos esses motivos, o vereador Pedro Paulo Paiva não tem a imparcialidade, a isenção e a independência desse exercício de julgador. Finalmente, deve-se afastar o vereador Gilmar Geraldo Couto, Iru, porque como o vereador Pedro Paulo Paiva recusou-se a assinar o relatório da Comissão de Meio Ambiente na contagem das árvores do Corpo das Palmeiras, e tomou
embora fosse relator da CPI mensalino, instalado nesta casa, no auge das oitivas, testemunhas e reunião de documentos, em agosto de 2010, pediu e conseguiu que o prefeito Haroldo Queiroz nomeasse sua ex-mulher, Joana Elisa Araújo Couto, que começou a trabalhar na prefeitura em agosto de 2010. Ela ficou por 2 ou 3 dias no setor de recursos humanos e depois foi encaminhada para trabalhar na Secretaria de Saúde, onde permanece. Da mesma forma que acontece com os outros vereadores assim nominados, também o vereador Gilmar Couto encontra-se impedido no presente caso, visto que o seu julgamento está comprometido pelos benefícios que lhe foram concedidos pelo prefeito municipal. Dessa forma, para que seja preservada a lisura, a independência, a isenção e a imparcialidade do julgamento, público para que os vereadores Fernando Cabral, Márcio Guedes, Pedro Paula e Gilmar Couto sejam declarados impedidos, devendo seus suplentes serem convocados para atuarem em seus lugares em todos os aspectos relativos e decorrentes dessa lei. Assim, a forma do artigo 5º do Decreto-Lei 2007/67, combinado com o artigo 89 da Lei Orgânica do Município Municipal e demais legislação aplicável à matéria, o vereador Fernando Cabral pede à lei plenária que receba essa denúncia e, após o devido processo legal, seja o prefeito Haroldo Souza Queiroz reconhecido culpado pelas condutas acima alinhavadas, sendo ao final cassado e afastado da vida política do município, especialmente pelos seguintes fatos a seguir resumidos. A. Desatendimento a pedidos de informação da Câmara, ofendendo assim repetidamente o disposto no inciso 3 do artigo 4º do Decreto-Lei 161/67. 2. Reiterada prática de improbidade administrativa consubstanciada nas fraudes das licitações, com direcionamento e desvio de dinheiro mediante superfaturamento e outros artifícios. Em sentido, portanto, nas vias do inciso 7 do artigo 4º do Decreto-Lei 161/67. 3. Reiterada negligência na defesa de bens, rendas, direitos e interesses do município, conforme demonstrado pela inércia continuada da execução da dívida ativa, ofensa dispositiva das leis do 4.320/64 e a Lei de Responsabilidade Fiscal, caracterizando assim a ofensa prevista no inciso 7 do artigo 4º do Decreto-Lei 161/67. Prática reiterada da sonegação fiscal, emissão de cheques sem fundo, participação em jogos de azar, condutas essas que configuram ofensa ao disposto no inciso 10 do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. 5º, prática reiterada de abandono de carga, consubstanciada em viagens internacionais, realizada sem autorização prévia plenária da Câmara, caracterizando assim a ofensa no inciso 9 do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. 6º, cessão ilegal de lotes, contrariando a expressa disposição de lei, caracterizando assim ofensa dos postos dos incisos 7 e 8º do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. 8º, falta de decoro por ter mentido a ex-plenária, dizendo jamais ter sido punido pelo TCE por irregularidades em licitação. A mentira caracteriza ofensa à dignidade do decoro do cargo do prefeito, tal qual previsto no inciso 10 do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. Pede deferimento, bom despacho, 28 de janeiro de 2011, vereador Fernando Cabral. Muito bem!